Olá, serenas e serenos do meu coração, mentes serenas. Vim gravar um vídeo especial de Páscoa, né? Hoje é sábado e é um convite, né? Na verdade, eu senti que eu precisava gravar esse vídeo, foi agora, não tinha nem planejado. Eu tava fazendo algumas reflexões, né? Sobre o significado, assim, que tá sendo pra mim esses últimos dias, esses últimos meses, anos, semanas, em que eu tenho tido tantas vivências diferentes, tantos novos aprendizados e reflexões. E assim, a Páscoa, ela traz o significado da ressurreição, né, de Cristo. E eu tenho sentido um grande chamado para um renascimento mesmo, um renascimento para uma vida nova. Muita coisa mudou da minha vida desde o ano passado pra cá. Algumas coisas eu compartilhei com vocês. Mas assim, eu tenho sentido sim que a vida ela está se tornando uma coisa muito nova que eu nunca tinha tido oportunidade de conhecer antes. Falando assim, as mudanças estão sendo muito fortes. Eu sei que pela transição planetária a gente usa muitas energias que estão mexendo com o nosso corpo também. Mas mudanças de hábitos está vindo muito forte, do que eu tenho vivido para vocês, que eu gostaria de compartilhar, né? Para fazer esse convite mesmo a uma alta reflexão sobre o que a gente quer para o nosso futuro, né? E para nossa vida. E eu acho que a realidade que a gente está vivendo hoje nunca foi nunca gritou tanto na nossa cara as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu tenho observado que não é só comigo, com outras pessoas está acontecendo também. Mas é como se os defeitos que a gente tem, as sombras que a gente tem para trabalhar, é como se elas estivessem ficando assim, no nível absurdo, sabe? Para realmente ver o que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa mudar. Eu vou dar um exemplo. Eu achava que eu era organizada. Mas na verdade eu descobri que eu não sou, né? Eu tinha uma falsa sensação de organização, que na verdade era um controle, uma necessidade de controlar tudo. Mas na prática eu só gasto energia com coisas que eu não planejei. Então, a minha filhinha tá aqui, dia. Então, por exemplo, quando eu achava que eu era organizada com as coisas de casa, com as coisas do trabalho, mas na verdade era só uma falsa sensação de organização. Na verdade era uma necessidade de controle, né? De querer controlar tudo, de querer controlar a todos, para ter uma falsa sensação de segurança. Ou seja, se eu controlo, então eu estou segura. Mas na verdade eu descobri que eu não tenho controle de nada. Então quando as coisas dão errado, né? Porque eu ainda estou trabalhando nisso. Mas quando as coisas dão errado, eu fico muito frustrada. Seu ursinho, né, amor? Mamãe tá gravando um vídeo agora. Então, outro exemplo também de mudança, né? Nascimento de vida é a minha questão com o leite. Então, eu me tornei, né, intolerante à lactose depois de uma vida inteira tomando leite todos os dias. E descobri recentemente que eu tenho um paladar infantil. Então, eu não gosto de comer coisas que fazem bem pro meu corpo. O leite é uma coisa, a gente descobriu recentemente também que o leite faz mal pra saúde, né? Então, eu não sabia disso e descobri depois que eu não posso. Agora que eu não posso mais tomar, né? Gente, eu tomava leite todo dia, desde criança. Então, e tomava muito, muito, muito mesmo. No café da manhã, no café da tarde, quando tava com fome, aquele lanchinho da tarde, tomava leite com achocolatado. Eu não gosto de café, não tomo café, então meu paladar é bem infantil mesmo. Bem infantil. Mas a gente vai trabalhando essas coisas, né? Então pra mim tá sendo muito, muito, extremamente difícil mudar minha alimentação. Porque pensa só, tudo que você vai comer tem leite, tudo que você vai comer tem lactose. Você vai comer uma bolacha, tem uma lactose. Você vai comer um bolo, tudo. Então eu tô tendo que mudar radicalmente minha alimentação e aprender, né? Aprender de novo como me alimentar. E as coisas que eu trocava, né? É uma coisa que eu também não sabia, mas o que a gente acha que é saudável, que muitas pessoas comem, na verdade não é saudável. Então, os alimentos que tem no mercado, na indústria, que falam que o tempo todo pra gente que é saudável,
Conforme você vai se informando mais um pouquinho, você descobre que não é bem assim. Então, os alimentos não são saudáveis como eles dizem que são. Você quer sentar aqui também? Sim. Essa aqui é minha filhinha Diana, ó, gente. Ela tem 3 aninhos. Vou baixar aqui pra ela aparecer também. Vou afastar aqui um pouquinho. Então eu tô tendo que fazer, mudar tudo, né? Mudar tudo. Na relação com a comida. E eu aproveitei, né, essas mudanças para repensar mesmo a forma como eu me alimento. Realmente renascer para uma nova vida. Não só em questão de novos hábitos, né? Eu tô falando com você com tranquilidade, mas não é tranquilo assim, né? Eu tenho andado muito frustrada, porque são mudanças muito radicais. E não tá sendo uma coisa assim, que eu planejei gradativamente fazer a mudança. É uma coisa que já se tornou urgente, que eu preciso fazer agora. Porque, por exemplo, se eu comer alguma coisa com leite, eu passo muito mal, então me dá dor de barriga. Dá dor de estômago. E ao mesmo tempo eu não sei o que comer para substituir, para me sentir saciada. Então, uma coisa que eu tô começando a aprender agora é o que os alimentos fazem no meu corpo. Que é uma coisa que se a gente for parar para pensar mesmo, a gente nasce com esse corpo, mas a gente não sabe como ele funciona, né? A gente aprende na escola o básico do básico. Mas pra vida, assim, cada pessoa tem um biotipo diferente e a gente nunca teve essa consciência de nossa, como que o meu corpo funciona? Por exemplo, a minha filha ela é alérgica. Então ela é extremamente alérgica, que eu descobri recentemente também nos últimos meses fazendo exames, que coisa com muita poeira, ela não pode brincar com certos, por exemplo, de cera e coçar os olhos, dá uma alergia nela, dá uma escamação no olho. Então ela vai ter que aprender ao longo da vida o que ela pode ou não pode fazer para que ela tenha um bem-estar, uma vida saudável, o que o corpo dela precisa. E mesma coisa com a alimentação, aos poucos, conforme ela for experimentando novos alimentos, ela vai descobrir o que o corpo dela gosta e o que o corpo dela rejeita. E respeitar o nosso biotipo e o que o nosso corpo precisa faz parte de uma vida saudável, né? Mamãe, Que? eu não posso falar também que comprei chocolate. Pode falar, tá bom? Pode falar. Eu posso falar que eu comprei chocolate. Pode falar. Sabe, eu comprei chocolate. Porque amanhã é Páscoa, né? É. Eba! Eba! Tá bom, agora eu posso continuar falando? E a gente vai fazer o ovo da Páscoa amanhã? Amanhã a gente vai fazer ovo de Páscoa. Esse ano a gente não comprou, a gente vai fazer, né? E vai ser muito divertido, né? O que mais hoje? Mas o que hoje? Mas o que dia hoje é? Hoje é sábado e amanhã é domingo de Páscoa. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, gente, ela ao longo da vida vai ter que aprender. E eu, como nunca tive essa consciência, né? Eu estou tendo que fazer isso agora. Então, vou fazer 29 anos esse ano. Em agosto, 2 de agosto, eu aceito presentes. Podem me mandar presentes. E eu tô tendo que aprender agora, né? Já adulta, como que o meu corpo funciona. Então, eu sei que qualquer coisa com lactose e leite, ele não vai funcionar bem. Ele vai dar umas coisinhas, né? Vai acontecer algumas coisas com o meu corpo que ele vai mostrar que ele está rejeitando esse tipo de alimento. E como dores, né? Indigestão e dá uma sensação de... quem tem intolerância à lactose vai saber. Eu não preciso dar muito detalhes. Mas, enfim, outros tipos de alimento também, que a gente pensa que é saudável. Enfim, tô tendo toda essa parte de alimentação, eu tô tendo que repensar, tô tendo que reaprender. E como encaixar isso na rotina que eu tenho hoje, né? Que não é organizado, confesso pra vocês. Então, eu tô tendo que reaprender tudo que eu achava. Gente, tudo que eu achava que eu sabia
assim, a espiritualidade, eu falei pra vocês, né, que quando você pede a ajuda da espiritualidade, eles ajudam. Mas não é pra passar a mãozinha na sua cabeça, pra só te dar carinho, que eles são muito amorosos, sim. Mas eles vêm mostrar, vêm te revelar tudo aquilo que você precisa ajustar na sua vida, tudo aquilo que você precisa colocar no lugar correto, né? Ter achar aquele ponto, aquele equilíbrio, para que você viva, você seja feliz, para que você viva a sua verdadeira essência e que através disso você possa também ajudar outras pessoas. Então, quando a gente entra, né? Eu tô aprendendo mais sobre isso, mas até onde eu sei, pelo que eu entendi, é assim que é, né? A gente renascer para uma nova vida, sendo quem a gente verdadeiramente quer ser, sendo verdadeiro com nós mesmos, não negando as nossas verdades, os nossos valores. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido deles. Para fazer coisas que eu gosto, para me dedicar, o que eu verdadeiramente quero fazer. E eu ouvi também de outros canais no YouTube, né, de médiums, de pessoas que fazem canalizações, a mesma mensagem dos mestres ascensionados e de amigos, né, espirituais, falando a mesma coisa, que a mensagem de Cristo também, né, ser a nossa verdade, acima do que os outros dizem, né? Então, se a gente for analisar mesmo exemplos de Cristo, o Mestre Sananda, né? Ele veio nos ensinar o amor, e por mais que a humanidade dissesse outras coisas, que naquela época as pessoas não sabiam o que era o amor, né? E rejeitaram os ensinamentos deles, muitos líderes, né? Jesus foi firme no propósito dele, porque ele veio aqui para fazer isso. Então, ele não negou as verdades dele, os valores internos, por mais que as outras pessoas dissessem outras coisas. E talvez a maioria das pessoas, né, rejeitasse aqueles aprendizados, aqueles ensinamentos tão importantes. Então, ele tinha consciência da base sólida, né? Ele era firme nos valores que ele precisava transmitir para as pessoas. E ele vivia as verdades dele e os valores dele. Então, quantas vezes a gente fica assim, eu, por exemplo, eu sei que se eu tomar leite, pegando esse exemplo de novo, eu vou passar mal. Mas muitas vezes eu tomo leite. E outra coisa também, por exemplo, eu sei que se eu adiantar minha rotina um dia antes, mesmo que eu vá dormir um pouco mais tarde, no dia seguinte vai ser mais tranquilo, eu não faço. Então, eu vou dormir mesmo assim, e eu me prejudico, e eu me saboto por causa disso. Por exemplo, eu sei que se eu fizer um pouquinho todo dia de um projeto pessoal, no final de um mês eu vou ter concluído esse projeto e vou estar mais satisfeita. Mas, ao invés disso, eu todos os dias vou assistir uma série coreana. Então, gente, é tipo isso, sabe? Renascer para uma nova vida, pelo que eu tô vendo, né? Pelo que eu tô entendendo, é isso, é tomar decisões adultas. É escolher com sabedoria como gerenciar o tempo. Fazer o que a gente verdadeiramente quer fazer. E essa parte é muito difícil. Pelo menos pra mim tá sendo. Acho que pra todo mundo, né? Mudar é difícil. E são coisas que a espiritualidade tem me falado muito. Eles me falaram bastante. Isabela, o seu mantra atual de vida agora é a paciência. Então, você vai ter que ter paciência. Vai ter que ter paciência com todo mundo. Isso agora, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu tô passando. É ter paciência com todas as pessoas. Porque elas também estão passando por desafios diferentes. Tá todo mundo passando por desafio. Não tem ninguém isento, gente. Tá todo mundo passando por desafio agora. Mas, por mais sutil que seja, que a pessoa nem tá percebendo, ou aqueles mais fortes evidentes, os meus estão gritando na minha cara, né? Mude. Porque se eu não mudar, sério, eu vou ficar maluca. Essa questão da alimentação tem que mudar. A minha organização tá me prejudicando, então o fato de eu não buscar ser organizada tá me prejudicando. E é uma coisa que eles me falam bastante. Você nunca aprendeu a ser organizada, então você vai ter que ter a paciência agora de aprender a ser organizada. Se você não tem, eles me falam também, se você não tem os conhecimentos necessários para fazer as mudanças que você quer agora na sua vida, então você vai ter que buscar esse conhecimento.
E eles também ajudam bastante, né? Eles sempre falam que eu posso contar com eles, que eu posso contar com esse auxílio. E tem também a energia do universo. Quando a gente toma uma decisão, a gente é firme num propósito e isso vai ser para nosso benefício e também para o benefício de outras pessoas, as energias, as coincidências, as sincronicidades começam a acontecer. Então, quando eu decidi que eu precisava ser mais organizada com a minha casa, eu encontrei o contato, o Instagram da Analine Grincaut, que fala sobre arrumação do lar. Comprei o livro dela, comecei a ler o livro dela, achei muito legal. Ela inclusive, é certificada pela Marie Kondo, né? Aquela, acho que ela é japonesa, que é muito famosa sobre o livro, sobre a mágica da arrumação, o livro mais famoso dela. Também tem uma série na Netflix. Questão da alimentação, quando eu vi que eu precisava mudar a minha alimentação, eu trabalho com diagramação de livros e e-books, então começaram a aparecer para mim livros, né, sobre nutrição, sobre receitas saudáveis para eu diagramar. Eu pensei, puxa, então esse é o caminho, né? Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Tô aprendendo, cada dia eu tento fazer uma coisa diferente. Vou falar pra vocês, gente, que dá preguiça? Dá preguiça pra caramba. Tem dia que eu fico muito desanimada, extremamente desanimada, como eu já falei pra vocês. Mas é aquilo, a espiritualidade me falou, e eu também tenho que ter essa consciência. Se eu quero uma vida diferente, filho, daqui a pouquinho você mostra, tá bom? Se eu quero uma vida diferente, se eu tenho um ideal de vida, se eu tenho sonhos, se eu tenho metas, eu sou a maior interessada. Então eu tenho que dar os passos, eu que tenho que fazer o planejamento, eu que tenho que buscar o conhecimento, eu que tenho que dedicar o tempo de estudo. E isso para qualquer coisa na vida. Se você quiser, se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem um objetivo para você realizar, você que vai ter que fazer o esforço para que isso aconteça. E a Páscoa para mim tá tendo esse significado fortíssimo esse ano. De agora ou nunca, entendeu? Ou vai ou racha. É agora é o melhor momento para construir a vida que eu sempre sonhei. E os obstáculos estão diariamente gritando na minha cara, né? Então, minha desorganização tá gritando na minha cara, tá me prejudicando, e se eu não tomar atitude, enfim, vai continuar me prejudicando. Então, é uma coisa que eu tenho que mudar, entendeu? Então, depende de mim. Outra coisa também, comecei a fazer terapia, então comecei a entender padrões de comportamento que eu criei automaticamente através da minha infância. Então, eu acho importantíssimo, se você não faz terapia, eu acho importantíssimo buscar uma ajuda psicológica. Porque aí você vai começar a entender coisas que, por exemplo, hoje você não consegue mudar, talvez não seja simplesmente pela vontade. Por exemplo, ser procrastinadora. Eu sou procrastinadora. Então, eu estou começando a entender a raiz dessa procrastinação, né? Com o que tá relacionado. Então, tá relacionado com um trauma de rejeição, um trauma de traição, relacionado às situações que eu vivi na minha infância, no ambiente familiar, e que me fizeram criar automaticamente comportamentos para sobrevivência, entende? Por exemplo, o hábito de sempre dizer sim, o hábito de sempre ser boazinha, de sempre querer agradar todo mundo, tá ligado a a padrões, né, de comportamentos da infância, de não querer incomodar, de estar sempre pisando em ovos, sabe? Muito tem a ver também se tinha um ambiente familiar que não era era sempre instável, né? Qualquer coisa já girava uma briga, já girava uma discussão. Então, isso comigo, tá, gente? Eu comecei a criar automaticamente esse comportamento de sempre dizer sim para as pessoas, de sempre querer ajudar todo mundo, muitas vezes me prejudicando, dizendo não para mim mesmo, porque quando a gente diz não quando a gente diz sim para uma pessoa, a gente nega a si mesmo, né? Se internamente a gente tá querendo dizer não, mas diz sim, a gente tá negando as nossas vontades, tá negando as nossas verdades, né? Não tá vivendo o que a gente gostaria de viver, a gente tá simplesmente fazendo o que o outro gostaria. E isso, por muitos anos, fazer isso sempre é muito prejudicial, né? Então, através da terapia, eu tô aprendendo sobre eu.
Eu acho que é isso, gente. Eu acho que esse é o melhor momento pra, sabe, renascer para uma nova vida, parar de olhar pro externo e começar a olhar o interno. Se perguntar mesmo, quem sou eu? O que eu gosto? O que meu corpo precisa para funcionar? O que eu vou comer esse alimento? O que esse alimento vai fazer no meu corpo? Sabe? É fazer esses questionamentos mesmo. Para vocês terem uma ideia, tá tão forte esse aprendizado para mim que eu vou pegar uma embalagem de algum alimento para comer, alguma coisa, eu fico olhando e me perguntando mesmo, nossa, o que tem desse negócio que eu sempre comi? Sei lá, até tempero, gente. Eu pego o tempero e eu fico olhando assim, o que tem nessa páprica doce, gente? O que raios é páprica doce? O que faz no nosso corpo? O que faz no meu corpo? E eu acho que esses questionamentos são importantes, porque a gente nasce aqui, vai pra escola, faz as coisas tão automático, a gente não sabe nem o básico, que é como que o nosso corpo funciona e como isso influencia na nossa vivência, né? E as relações, e por que a gente tem, sabe, mudando agora de pato pra ganso, a questão da terapia, né? Essa questão de sempre planejar, nunca conseguir executar. E, na verdade, estava ligada com questão de ancestralidade, de família. Enfim, a terapia tá ajudando a esclarecer muitas coisas. Então, a gente acha que é simples assim, sabe? Cria um padrão, cria um plano, né? Por exemplo, eu vou ser assim, no meu futuro eu vou ter essa vida, eu vou ser essa pessoa. Faz o planejamento, mas sabe, tá sempre correndo, fazendo tudo, fazendo um monte de coisa. E aquele dia não chega, aquela meta não é alcançada, as coisas não dão certo como a gente imagina. Às vezes não é só questão de ter vontade ou não ter, sabe? Às vezes a gente tem muita vontade mesmo de dar certo, de conseguir, mas naquele tijolinho do dia a dia aparecem obstáculos que a gente não sabe lidar, sabe? Sobre, por exemplo, falta de energia, ou, nossa, porque sempre eu tenho vontade de fazer tal coisa, de realizar tal coisa, mas diariamente eu não tenho força, não sei o que acontece, ou, sei lá, eu tenho todas as outras coisas pra fazer e isso fica por último. Gente, só digo isso, cada pessoa é um caso, cada realidade de vida é diferente. Esse é o melhor momento da humanidade pra gente buscar autoconhecimento. Tem muita ferramenta, tem muita coisa, gente. Nossa, tem muita coisa. Tem curso online, tem curso presencial, tem acompanhamento com especialistas, tem livros, tem curso online. Esse é o melhor momento que a gente tá vivendo da história da humanidade mesmo. Até hoje, pra buscar autoconhecimento. Se tem um desejo para sua vida e quer realizar, quer alcançar e tá sentindo que, Bela, não sei o que tá acontecendo comigo, eu planejei, mas tô tentando, tô lutando, não sai do lugar, vai buscar respostas, sabe? Primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda pra espiritualidade e minha vida virou acho que pernas pro ar. Mostraram tudo. Aos pouquinhos fui tendo cada vez mais clareza, estou tendo aos pouquinhos, né? Porque é diário, eles vão mostrando o que eu preciso trabalhar. E é isso, gente. Então é isso, tá? Esse vídeo ficou longo e eu gosto de conversar, então espero que tenha sido esclarecedor para vocês, que eu tenha conseguido passar uma mensagem, um incentivo. Por mais que seja desafiador, eu posso falar para vocês que quando eu consigo, né, quando eu me empenho para realizar alguma coisa, porque a espiritualidade diz que quem quer consegue. Então, quando eu quero e eu consigo, é muito bom. É uma sensação maravilhosa mesmo, de que as coisas estão fluindo, sabe? É bem suave quando eu me esforço para fazer. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É tomar a decisão de, ok, eu quero renascer para uma nova vida. E a cada escolha diária, a cada pequeno momento, fazer a escolha que você acredita que é correta. Então, se eu quero ser mais saudável, quais escolhas diárias eu preciso fazer para que minha vida aos poucos se torne, né, mais saudável?
Se eu quero fazer um curso, o que eu tenho que fazer diariamente para conseguir fazer este curso, seja arrumar um tempo na rotina, seja guardar dinheiro para conseguir pagar o curso, sabe? Gente, é muita coisa assim, é uns 360 graus da vida mesmo. E eu acho que o recado dessa Páscoa, pelo menos pra mim, é essa mensagem forte de renascer de uma vez por todas para a nova vida, de ter responsabilidade, comprometimento com você mesmo, sabe? Parar de fazer escolhas erradas por preguiça, por procrastinação, mas ter consciência de que parar de culpar outras pessoas, sair do lugar de vítima. Eu sou presente, muito vítima, muito, todo dia, 300 pensamentos de vitimismo que eu tô tentando observar e falar, opa, esse pensamento é de vitimismo, vamos pensar em outra coisa, vamos parar de culpar as outras pessoas, culpar fulano, isso e aquilo, e as circunstâncias, porque não é assim, tá? A gente tá mentindo pra gente mesmo quando a gente tem esse tipo de pensamento. Então, a hora é agora. A hora é agora. Se comprometer, ter consciência, ter um pensamento de um adulto equilibrado, de que a melhor decisão pra si mesmo hoje é ser responsável. Ser responsável pelas próprias decisões. Ter consciência de que se eu quero a mudança, eu tenho que trabalhar por ela. Se eu tenho sonhos, eu tenho que batalhar por eles. É um trabalho de semear mesmo. A espiritualidade fala muito isso pra mim. É um trabalho de semear. Você planta semente, você tenha fé em Deus, que Ele vai fazer aquela semente germinar, mas é você que tem que regar, é você que tem que cuidar das pragas, é você que tem que colocar os nutrientes, é você que tem que ficar lá, ó, no sol, todo dia nutrindo aquela sementinha. E vai ser assim, daqui pra frente. Enquanto, e Bela, posso escolher não fazer nada? Pode, mas vai se tornar insuportável na nossa cara as mudanças que a gente precisa fazer, até que a gente tenha atitude pra mudar, tá bom? Então é isso, gente. Grande beijo, feliz Páscoa. Você quer dar tchau, Di? Tchau. Então, pra isso, feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, fiquem com Deus. Serenem a mente de vocês para as vivências, porque os desafios a gente tem todo dia, mas a gente pode ter uma mente serena para passar mais tranquilamente por eles, né? Né, Di? É. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.